A gravação eu não consegui colocar no grupo do Facebook, não, porque ela é muito grande. E aí Já tem tá gravando aqui. que. É bom botar no Drive mesmo, porque... É só no Drive mesmo que consegue. Uhum. Bom, então vamos lá, né? Semana passada a gente trabalhou um pouco ainda sobre Roma, né? E falamos de Império Bizantino. E eu queria fazer umas últimas considerações aqui, porque eu preparei um slide com texto que eu tinha botado para vocês. Aí, peraí que tá passando tudo rápido aqui. Então a gente tinha falado, né, o Império Bizantino como continuação de Roma, né? Toda aquela situação do Constantino como imperador transferindo o Império Romano para o Oriente. Então aqui tem Ah, deixa, um... deixa, deixa aí nessa imagem aí, porque a gente localiza melhor. eu trouxe o mapa para vocês para isso, para vocês poderem... Ideal. É. Então, Obrigada. nada. Aí, então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Para vocês terem uma boa ideia de mais ou menos o que está acontecendo aqui. Constantinopla, né? A gente já viu que é qual cidade? Istambul, né? Vocês já ouviram falar, né? Istambul. A Turquia, né? Não é a capital da Turquia, mas é uma das cidades mais importantes, né? E é uma cidade muito antiga, uma cidade que vem desde a época do imperador Constantino. Lembra que a gente falou dele? O imperador Constantino era imperador do Império Romano, né? E aí ele decidiu fazer meio que uma capital do Império Romano no Oriente, né? E aí ele foi até um lugar chamado Bizâncio, né? Que era a ruína de uma cidade grega, tá? Então isso aqui, ó, é a Grécia, tá vendo? Peraí, deixa eu habilitar aqui o negócio para descrever para vocês. Isso aqui é Atenas, tá vendo? Grécia. Uhum. Então, esse aqui é mais ou menos a Grécia, né? A Grécia sobe aqui, vai para Acádia, enfim, outros lugares que também tinham colônias gregas, tá? Tá vendo aqui? Creta. Creta é aquela história né? A história Professor, do... Fala. aonde é a Grécia? A Grécia é aqui, ó, onde eu tô com o círculo aqui. Tá vendo? Aí tá vendo que tem um monte de ilhazinhas, que tem as ilhas gregas, certo? Aham. Então aqui tá escrito Atenas, vocês estão conseguindo ver? Atenas. Atenas era a cidade grega lá principal, né? Aí tem Tebas, várias cidades gregas, porque como a gente viu, a Grécia não era um império, ela era feita de pequenas cidades-estados, né? Mas esse período que a gente está vendo aqui já é assim 1000 anos depois da época da Grécia, como a gente conhece a Grécia antiga, né? Isso aqui já é Grécia durante quase o período medieval já, estão entendendo? Isso aqui É medieval, século XVII, que você fala? Não, é como se fosse o começo do medieval, entendeu? Ah, tá. Entendi. Depois da queda do Império Romano. Quando que é a queda do Império Romano que a gente viu? 476 é a época que o pessoal fala. Por quê? Porque é a época que aqui, ó, Roma, tá vendo? Eu pensei que era 720. Não. 476 é a época que o pessoal dá. 700 já é assim, já começa a Idade Média como a gente conhece, que é feudalismo, a gente vai falar depois, tá? Mas assim, nessa época aí, 700, o Império Bizantino era o Império Romano já do Oriente, entendeu? Então, voltando aqui para o que eu estava falando para vocês, Roma, que é aqui na bota da Itália, né? Vocês estão vendo aqui a Itália? A bota da Itália, que é a Península Itálica. Que a Roma do Ocidente, a gente já viu, né? A Roma Ocidental, ela dominou isso aqui tudo, né? Essa parte aqui de cima, vieram lá, mas dominando tudo, mas isso foi bem antes. A gente está falando de depois. A gente está falando da época em que Roma migrou para o Oriente. Tá vendo aqui? O imperador Constantino, tá?
ele fez essa transferência do império e criou o que a gente conhece como Constantinopla e Império Bizantino. Por que o nome do Império Bizantino? Porque ele foi construído na cidade de a ruína da cidade de Bizâncio, que é uma colônia grega, tá? Porque os gregos, eles vieram para essas cidades aqui, entendeu? Antioquia, eles tinham colônias aqui, onde a gente conhece como Turquia, tá? Esmirna, são lugares de Turquia, na Turquia atual, né? Que eram de colônia grega. Então, esse novo Império Romano aqui em Constantinopla, tá? Ele é um Império Romano, mas um império com muita influência grega. Entendeu? Que tem toda aquela coisa que eu falei para vocês de uma cultura mais voltada para o cristianismo ortodoxo, filosofia do cristianismo, pensamento sobre o corpo de Cristo. Estão lembrando disso? Eu tô no C. Então, deixa eu ir para a próxima aqui. Os grandes filósofos são dessa localidade aí, não foi? Então, os filósofos gregos que a gente conhece e fala na filosofia, eles são filósofos da antiguidade. Tá entendendo? Então, ele é bem antes. Vamos dizer assim, 1000 anos antes disso. Tá? Só que tem grandes filósofos do Império Romano. Tá? E tem grandes filósofos também dessa época do Império Bizantino. Só que vocês não conhecem muito deles, porque não são tão importantes assim para a história da filosofia, entendeu? Os filósofos que a gente conhece mesmo lá, Platão, Aristóteles, esses são Não, isso aí já foi filósofos... depois, né? Não, é antes. Isso é na época é isso mesmo, da antes, Grécia Antiga, entendeu? Grécia Antiga, isso. Essa aqui é a Grécia sob o controle do Império Romano já, entendeu? Os romanos vêm depois dos gregos. E aí os Mas gregos... eles estavam em Roma ou já tinham sido para... Já tinham ido para aí? Eles tinham aqui, migrado aqui, ó. Porque Migrado. aqui, vocês estão vendo aqui 568, 565. A queda de Roma foi em 476. Peraí, vou escrever com isso. 76, tá vendo? 476 caiu Roma. Só que nisso que caiu Roma, tinha um império já em Constantinopla, entendeu? Já estava aqui já tava, o negócio estava rolando, entendeu? Então, em 565, olha o tamanho do Império Bizantino, entendeu? Ele já tinha vindo até aqui, entendeu? Já controlava toda essa situação aqui, tá bom? Deixa eu passar Então, adiante. mas os grandes filósofos saíram de lá de Roma. Não, tem grandes filósofos em Roma e tem grandes filósofos na Grécia Antiga. Mas isso aqui que eu estou falando é como se fosse... Quais grandes filósofos você está perguntando? Se tem um nome? Porque no caso iniciou aqui em Roma, aí no caso teve a transferência, né? Mas quais grandes filósofos? Você está falando assim, de quem? Platão. Então, mas Aristóteles, Aristóteles, Então, eles eram da antiguidade. Como o Caio falou, 1000 anos antes dessa época. Então não foi criado nesse período. A gente viu na primeira aula, lembra? Que a gente viu e tal, Atenas. Eu tô relembrando então, mais ou menos, sim, da primeira aula. A gente está indo cronologicamente para frente, está indo, né, no tempo, avançando no tempo. Então agora a gente está falando... Eu tô tentando entender, porque quando você deu essa aula, você não tinha esse mapa. Eu tô querendo saber qual a transferência de um... É o outro mapa, porque esse mapa aqui ele já é do Império Bizantino, entendeu? Então ele é como se fosse bem depois. Porque nessa época a Grécia ela não era um império, entendeu? Ela era uma sociedade, uma cultura, mas não era um império, tá bom? Depois que a gente foi ter o Império Romano. E aí o Império Romano, que eu falei na segunda aula, aí na última aula a gente falou ainda um pouco de Império Romano e falamos do Império Bizantino, que é uma continuação do Império Romano, tá bom? Quero que vocês fiquem com isso na mente de vocês. O Império Bizantino, ele é como se fosse a continuidade. É a continuidade. Isso, só que no Oriente, né? Tá. Que o Oriente é o quê? É
o lado leste do mapa, né? O leste europeu, tá bom? E o leste arábico aqui também. A gente já está entrando aqui, ó, na Península Arábica, né? Que a gente vai falar depois do Império Islâmico, Império Árabe, tá? A gente vai falar depois disso. Mas agora a gente está falando porque assim você tem três grandes impérios, né? Que são desse período, que é o Império Bizantino, o Império Árabe, né? E antes disso o Império Romano. E eles estão ligados, tá? Eles têm um legado histórico que é e eu falei para vocês também, a Igreja Católica, né? A Igreja Católica também é um legado do Império Romano, né? E o poder político da Igreja Católica no Ocidente, que vocês vão ver depois com o negócio do feudalismo, né? Lembra que vocês provavelmente já viram isso, como que a Igreja Católica ela tinha uma ligação com os nobres e com o rei, né? Por exemplo, o rei da França, Carlos Magno, que a gente vai falar depois, ele que ungiu, né? O Papa ungiu o rei, o Carlos Magno, como um imperador, né? Depois a gente vai ver isso, mas vocês sabem como que a política feudalista ela é conectada com a Igreja Católica, né? Então, alguém tem alguma dúvida sobre esse mapa aqui? É basicamente só mostrando como que o Império Bizantino ele saiu de um espaço menor, né? E aí ele cresceu durante o reinado desse Justiniano que está dizendo aqui, que ele foi um grande rei, tá? Interessante. E aí vocês sabem que eu estava falando aqui para vocês, sempre pensem nesse nome aqui, Istambul, Turquia, quando vocês pensarem em Império Bizantino. Ah, mas a Turquia não é um lugar que tem islamismo, né? Você está falando para gente que tem cristianismo ortodoxo, né? A Turquia, teoricamente, é um lugar que a gente pensa em Islã, não é? O que vocês pensam quando pensam em Turquia? Cultura árabe, né? É uma cultura muito reservada, né? Eles têm muitos costumes islâmicos, né? Porque teve uma mudança muito grande da administração da Turquia. Mas antes ela era, né, o berço do Império Bizantino, né? O que a gente conhece hoje como Istambul, né? Que é a capital cultural, vamos dizer assim, da Turquia, ela era Constantinopla, né? Que é a cidade do central, capital do Império Bizantino. Então tem uma continuidade aí. Istambul, né? Istambul, É a capital cultural, não é a capital em si. Não, porque o que eles fizeram na Turquia foi como se fosse aqui no Brasil também. Botaram a capital no meio do país, né? Em um lugar chamado Ankara. Então é como se fosse uma Brasília, entendeu? Sim. A Então, cidade de parou, Ankara, eu até fui para a Turquia. Quando eu fui visitar lá a Europa, eu passei na Turquia. E aí, essa cidade de Ankara, ninguém fala inglês. É tudo... Não tem muita coisa de turismo, tá? Istambul é uma você cidade sabe que você sabe que há 18 anos atrás o Brasil jogou lá, né? No Istambul. Aham. Na Copa do Mundo, mas foi a Eu não sabia disso, não. Eu não acompanho muito. Há 18 anos. É isso. A Turquia é um país, assim, um país grande, né? A Turquia, o território da Turquia, deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. O território da Turquia, ele é aqui, ó. Vocês estão vendo aqui como se fosse isso aqui tudo, assim. Estão vendo? É um país muito grande. Né? Nossa, muito grande. E aqui embaixo, é a que vocês conhecem hoje em dia por Arábia Saudita. Tá vendo? A Arábia Saudita é aqui. E aqui, assim, é o Egito. Ah, legal. Tá? Aí aqui é Itália, né? Grécia.
Aqui é o leste europeu. Aqui em cima, ó, eslavos, tá vendo? Aqui já é quase Rússia, tá bom? Então, eslavo, sempre que você vê esse LAV aqui, eslavo, esse nome aqui, eslavo, você pensa em russos, tá? Ok. Mas não tem nada de Rússia ainda, é só um povo, uma cultura, não tem nada de Rússia ainda. Rússia é só muito depois. Tá. Então, deixa eu continuar aqui. Estão vendo que tem aqui Ankara? Essa é aqui que é a capital que eu tô falando para vocês, tá vendo? Ankara. Ah, sim. É a capital atual da Turquia. Só que Constantinopla era a capital do Império Bizantino e do Império Otomano, então ela tem muito mais esse poder político histórico, né, de representatividade do povo que... Meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo isso? O pessoal gritando aqui? Tá? No meu prédio também tá assim. Eu tô trancada aqui no quarto. É. Eu vou fechar a janela se continuar, mas vamos lá. Mas eu tô ouvindo. Eu me tranquei. Aqui o pessoal fica... Mas então vamos lá. A localização de Bizâncio... Fala. Deixa eu falar, rapidinho, só que eu vou colocar para vocês depois, lá no grupo do Facebook, uma linha do tempo, para vocês não se perderem nesse momento temporal, que eu vejo que vocês estão fazendo um pouco de confusão, temporalidade. Eu vou colocar uma linha do tempo para poder dizer que era antiguidade tardia, até chegar à Idade Média, tudo direitinho. Tá bom? Uma boa. Obrigada. Ok, professor. Se vocês puderem citar essas localização aí, e tudo é feito em cima de livros e filme. Aí fica mais fixo na nossa mente. Com certeza. Eu estou tentando pensar aqui numa referência boa de filme sobre o Império Bizantino, mas não é muito fácil não, porque essa história que a gente conta para vocês aqui, assim, eu estava até falando com a Dani isso antes da gente começar o curso. Eu queria começar falando sobre Império Bizantino, Império Árabe, né? Porque, em vez de falar direto de... Porque, assim, muita gente trabalha assim, história. Grécia, Roma, feudalismo. E só fala de Ocidente, de história da França, a história da Europa. Entendeu? E eu queria falar para vocês um pouco da história. Quê? E aí a gente fica sem saber muita coisa de toda a história, na verdade, né? Isso, e assim, tem muita coisa da história da Europa ocidental que depende de você entender o que estava acontecendo no Oriente, né? E não estou falando nem do Oriente, assim, Índia, China, que também tem uma história enorme para ser tratada, só que eu não vou falar, porque acaba que é um pouco menos relevante para a história do Ocidente, que é o que vai cair mais para vocês, tá? Mas assim, a história do Bizantino teve na televisão algum tempo, algum filme dele, o histórico. Bizantinos? Isso. Teve um filme. Então, aí a gente pode indicar documentário, essas coisas assim é melhor, porque se a gente depender de filme... Filme? Oi? Não é um documentário sobre os bizantinos? Não, foi um filme que deu eu não conheço, não. na televisão. Tem um filme que eu pesquisei aqui agora sobre a tomada de Constantinopla, chamado Ankara. Aí, é o nome da cidade lá que eu falei para vocês. O nome da cidade. Ele é um filme turco. Se vocês quiserem já essa referência. Então, essa é a questão, porque você acaba Observa tendo se você não vê aí se tem um filme do Bizantino. Procura só saber só. Não, então, tudo bem, mas assim, a gente está falando, assim, vocês querem referência de filme, tem esse que ele é turco e ainda é melhor ainda, né? É isso que eu ia falar para vocês, que... O que você ia falar? Vou procurar. Não, pode falar. Desculpa. Tava falando aqui que... Porque normalmente essa história, ela não é muito contada pelo Ocidente, entendeu? Porque não vai ter um filme americano falando da história da Turquia, né? A história do Império Otomano, a história do Império Árabe,
né? A história dos bizantinos. Vai ter o Império falando do romano, entendeu? De Roma, porque essa é uma tradição do Ocidente. Então você vai ter filmes turcos falando da história da Turquia, né? Falando da história do Império Bizantino. Porque para eles isso é um legado histórico, uma memória, uma identidade, tá bom? Então vai ser difícil você achar um filme inglês falando da história dos islâmicos, entendeu? Então, por isso que eu estou trazendo para vocês esse momento aqui, junto com a Dani, mais anterior, sobre outras histórias que a gente não está tão acostumado a ouvir, para vocês terem essa dimensão. Mas vamos continuar aqui, senão... Quê? Eu fiz ensino médio, não estudei sobre isso aí. Não, né? Eles não falam mesmo, né? Não falam. E cada vez mais... e aquela novela que foi feita na Globo em relação a... Acho que foi os turcos, que no caso foi até a Jade. Tinha a Jade. Não conheço. Essa foi no Marrocos. Então, foi focado nessa localização, né? Mas então, Sim, Marrocos... mas a novela não... mas a novela não fala muito sobre questões históricas, né? Ela fica lá na... A localização onde foi gravada. Mas vocês estão falando de uma novela histórica ou uma novela... Não, uma novela localização. Sei. Que não é aquele o clone, não é isso? Ou não? É o clone. O clone, isso. Então, mas aí é como se você, tipo assim... Na Turquia, ele foi filmado lá. Turquia. Foi em Marrocos. Marrocos. Não, então, vou voltar aqui no mapa. Marrocos é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, assim. Por aqui, assim. A Turquia é aqui. É bem longe. É longe. Só que o que vocês vão ver depois? O Império Árabe, o Império Islâmico, ele saiu daqui e foi um negócio gigante que dominou aqui tudo. Eu vou mostrar para vocês depois. Meu Deus. Então, ele aqui em cima era islâmico. Depois de um tempo virou islâmico, tá? Porque antes era outras religiões. E aí a religião islâmica, que ela era vinda do cristianismo, vinda do judaísmo, tá bom? E vinda também de religiões assim que o pessoal chama de animista, né? Que é meio que xamã, essa coisa do vento, né? O deus do fogo, essas coisas. Então vamos lá, vamos continuar. Então aqui a localização de Bizâncio entre a Ásia e a Europa permitiu-lhe um intenso desenvolvimento comercial. Produtos do Extremo Oriente, tais como sedas, especiarias e marfim, eram revendidos na Europa Ocidental. Então, assim, a Turquia, né, não é Turquia, mas a localização da Turquia, ela é estratégica para o que a gente chama de Rota da Seda, né? Que é a forma como o dinheiro do Ocidente ia para o Oriente e do Oriente para o Ocidente, né? Como é que acontecia esse comércio global, que não era global ainda, que era local, mas que tinha, né? Ele tinha um fluxo que a gente pode fazer assim, tá? Um fluxo da Rota da Seda, tá? Que era como chegava, tá bom? A seda. Isso era só o nome, né? A Rota da Seda, mas muitas outras coisas eram trocadas nessa época, entendeu? E principalmente para o Oriente, né? Então, esse lugar aqui, né? Vocês conseguem ver como que ele o pessoal chama de Estreito do Bósforo, tá? Você, para passar aqui, né? Você tem um lugar estratégico, certo? Então, o que acontece? Isso aqui é um lugar importante para, né, a gente pensar esse comércio entre Oriente e Ocidente. E vocês vão ver lá na frente como que a queda de Constantinopla, né? A queda de Constantinopla, né? Constantinopla deixou de ser aqui, né? A queda de Constantinopla deixou de ser um império bizantino para virar outra coisa, que depois a gente vai ver o que é, né? Os otomanos. E aí teve que criar novas rotas para chegar do Ocidente para o Oriente. Estão entendendo? Então, como que eles criaram essas novas rotas? A gente vai ver depois.
São as grandes navegações. Porque até então o comércio do Oriente e Ocidente ele era realizado através dessas rotas que passavam por aqui, né? Constantinopla. Alguma dúvida? Então aqui tem uma imagem para vocês pensarem. Hã? Nenhuma dúvida. Tá. Alguma imagem para vocês pensarem o que é esse mercado, né, que a gente está falando aqui, que é o mercado bazar, né? Vocês já ouviram esse nome, bazar. E ele é o nome que se dava para esse mercado, né, que ligava o Ocidente com o Oriente. Então, já falamos disso aqui. Só queria dar uma passada rápida com umas imagens agora para vocês entenderem, né? Então, o Código de Justiniano, falando de como que, né, as leis romanas elas continuaram existindo nesse império. Porque os bizantinos eles não se chamavam de bizantinos, eles se chamavam de romanos, tá bom? Eu preciso que vocês entendam isso. A consciência deles mesmos era de como se eles fossem romanos, tá? E eles tinham o cristianismo, que era a religião que o Constantino converteu o Império Romano para a religião cristã, né? A gente falou disso, que a religião do Império Romano foi oficialmente transformada para cristianismo, né? E moveu o Império para a capital do Oriente. E essa capital do Oriente ela já foi construída sobre a égide do cristianismo, né? Sobre essa nova questão. E aqui está falando Catedral Santa Sofia. Nossa, essa é uma obra assim, monumental do fim da Antiguidade, do começo da Idade Média, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui umas imagens para vocês. Olha como ela é gigantesca. Estão vendo? Essa aqui é a Hagia Sofia, ou Santa Sofia, Catedral Santa Sofia, que até hoje ela existe lá na Turquia, mas ela foi transformada num local de adoração do islamismo, né? A religião islã. Sim. Aqui por dentro. Estão vendo como ela é gigantesca? Olha o tamanho das pessoas aqui, o tamanho do... Isso aqui foi construído em 400, 500 depois de Cristo, né? Então, antes de você ter aquelas catedrais monumentais como Notre Dame, né? Você já tinha no Oriente essa igreja aqui cristã, né? Da igreja ortodoxa, né? E já era uma catedral monumental. Vocês estão vendo aqui como que era impressionante na construção. E esses símbolos aqui são símbolos do Islã. Fala. Olha, ela é muito bonita. É. E olha como ela está aqui com símbolos, estão vendo? Que não é mais um símbolo católico agora. Estão vendo? Que agora tem essa escrita aí. E essa arte aqui que ficou muito conhecida também, os mosaicos, né? Esse tipo de arte aqui, mosaico. Caio, como é que eles conseguiram tomar a igreja cristã e fizeram o islamismo? Eu vou falar para vocês no final isso, porque é a queda do... Porque isso é um nome que o pessoal chama esse momento de 1498, guardem essa data, 1498. Ela marca a queda do Império Turco-Otomano. Desculpa. A queda do Império Bizantino para os otomanos, tá? Então, a queda de Constantinopla. Deixa eu ver esse aqui, eu trouxe uma imagem. Essa aqui. Estão vendo essa imagem aqui? Um exército enorme. Esses aqui são os otomanos. E eles estão atirando... 1904? 1498. Não, 1453. 53, desculpa. 48, 98 é a do descobrimento acho que descobrimento da América, não sei, alguma outra data. 1453, você falou que é a queda de Constantinopla? Foi. Então, 1453, guardem essa data. E o que essa data significa para muita gente? O fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Tá bom? Mas isso é bem lá na frente, não vamos falar disso agora não. Mas você perguntou para mim como é que você transformou uma igreja cristã, né? Você me perguntou isso, como é que você transformou a igreja católica numa igreja
muçulmana, né, uma mesquita, foi porque os otomanos dominaram Constantinopla. Tá bom? Entendeu? Ficou claro ou não? Sim, obrigada, entendi Nada, sim, nada. obrigada. Então vamos lá, vamos continuar. Então já vimos aqui como que a arte bizantina, você tem essa influência da igreja, né, da igreja do cristianismo muito forte. E a gente tinha falado também da parte do iconoclasta, né? Lembra de a gente falando isso? O que é a iconoclastia? A iconoclastia, também conhecida como movimento iconoclasta, foi um fenômeno político-religioso ocorrido no Império Bizantino. O termo iconoclasta é, né, enfim, isso aqui é a questão etimológica, destruir imagens, né? A proibição de veneração de ícones e imagens de cunho religiosos. O que é isso? Né? Você não poderia idolatrar imagens, né, de santos. Então começou a ocorrer isso aqui que estamos vendo na tela aqui, ó. Quebravam estátuas, né? Porque você não poderia ter imagens de santos ou de figuras religiosas, entendeu? Então esse foi um movimento que ficou conhecido aí. Se vocês ouvirem essa palavra iconoclasta, quer dizer isso aí, o cara que não adora imagens, tá bom? Aqui mais uma imagem esse aqui é o Justiniano, né, que eu estava falando para vocês, que foi o auge do Império Bizantino, dominou o norte da África, né, que vocês estão falando aí do Marrocos, e aqui temos uma imagem de mosaico dele também. Vocês têm que ver esse mosaico aqui. Quando vocês veem um mosaico desse, você bate o olho e já pensa em Império Bizantino, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu só queria dar aqui mais uma coisa legal também de mostrar para vocês, é que vocês já tinha, né, o que a gente pensa hoje em dia como um lança-chamas, né? O pessoal usa em guerra, essas coisas assim, guerra do Vietnã, os caras botam fogo com lança-chamas, né? Então essa é uma tecnologia que os bizantinos já tinham, né? Vocês já estão vendo aqui, olha aqui até o manuscrito como que é legal. Ele tem aqui o alfabeto grego, estão vendo? Uhum. E ele é o quê? Um barco bizantino tacando aqui em fogo, né? Eles tinham como se fosse um lança-chamas também, chamado de fogo grego, né? E aí eles tinham essa capacidade de um barco para o outro tacar fogo e queimar o outro barco, estão vendo? Então eles tinham como se fossem uns foles, assim, umas mecânicas de tipo como faz aquele fole de lareira, né? Só que numa proporção muito maior para tacar o fogo no outro navio. Então vamos continuar aqui. Falando aqui dessa questão da arte, né, religiosa. Acho que a gente já falou tudo que eu queria falar de Império Bizantino. Alguém tem alguma dúvida ou não? Então vamos falar de Império Árabe agora, né? Então o Império Árabe, a gente tem que entender como ele foi parido, né, pela criação do islamismo. E o que é o islamismo? Muita gente não sabe que ele foi uma religião que foi desenvolvida depois do cristianismo, depois do Império Romano cair, né? Muito depois dos judeus, né? do Antigo Testamento. Então, ela é uma religião semítica, né? Que quer dizer que ela compartilha textos com o cristianismo, compartilha textos com o Antigo Testamento, certo? Tem histórias sobre Abraão, né? Esse tipo de coisa. Tem no Corão. Corão é o quê? O livro sagrado dos islâmicos. Tá bom? E primeira coisa que eu queria falar é que, assim, como é claro que a gente não tem, né, essa ideia aqui, mas a gente já vê muito isso na sociedade, né? As pessoas falando da religião islâmica com preconceito. Porque tem a religião que
que é botar as mulheres, oprimir as mulheres, botar as mulheres com burca, né? Quer fazer guerra religiosa, né? Fazer terrorismo, essas coisas assim. Só que isso aí não tem nada a ver com a religião em si islâmica, né? Isso são coisas que vêm com o aspecto político que se dá na região, né? A região do árabe, ela é uma região muito conturbada politicamente, né? Por causa do imperialismo, por causa de várias questões que a gente vai tratar lá na frente, quando a gente estiver trabalhando descolonização, tá? Você quer falar alguma coisa? Vou falar. Não, só falar para eles que, assim, é um personagem muito importante, né, do islamismo, que é Maomé. Maomé não foi só um profeta, assim, ele foi um líder político também, militar. E como o Caio falou, é interessante vocês saberem, assim, que o islamismo, o judaísmo, né, e o cristianismo são as 3 maiores religiões, né, que cultuam só um Deus do mundo. E eles, como o Caio falou, todas as 3, elas são, né, compartilham, são pautadas nas escrituras da Bíblia, né? E Maomé também, assim, para o islamismo, também Moisés era um grande profeta. E Maomé foi no mesmo monte que tem lá em Israel, que é o mesmo monte importante para os cristãos e para os judeus. Então, por isso que talvez elas brigam entre si e tem essas coisas todas. Mas, assim, para a gente começar a estudar o islamismo, a gente tem que falar sobre Maomé, porque ele foi o profeta que disseminou, né, as ideias, foi ele, toda a religião, assim, começa a partir dele. Exatamente. E assim, ele dá origem ao que a gente vai entender como Império Árabe. Mas assim, o que acontece? Porque a gente conhece a política árabe, ela não é feudal, ela é califado, tá? E o que é califado? Califa é equivalente, né, à palavra árabe de sucessor, tá bom? Então, quando você vê o califa, não sei o quê, quer dizer que ele é o sucessor de Maomé, tá? Porque ele é, por direito, né, uma pessoa que tem uma sucessão do profeta. Então, só disso... Linhagem, né? Linhagem familiar, exato. E só disso vocês conseguem entender, e não é questão de sangue só, é questão de o quanto que o cara é importante como líder espiritual. Como que ele é o líder espiritual daquela comunidade, né? Então, assim, você pensa, com Maomé, ele é o chefe ideal, né? E aí os califas são os sucessores que fazem valer a vontade do Maomé na Terra, tá? E o que acontece? Vamos pensar assim, a religião judaica, ela não fechou os profetas que vão vir na Terra ainda, né? Todo mundo fala, vai vir Jesus Cristo, vai vir uma outra vez, né? Vocês já ouviram isso uma outra vez na sua vida. O Maomé é o último profeta para os islâmicos. Eles falaram, não, Maomé é o último profeta. Ele é o cara que veio trazer a palavra do islamismo e é isso, né? Qual o período do reinado dele? Ele ficou, durante a vida dele, assim, acho que foi de 600... Tem aqui no slide, só um instantinho. 610, alguma coisa assim. É, 600 e... É isso, o Maomé nasceu em 570, né? 610, o profeta teria fundado a religião de Maomé, muçulmana islâmica, né? E aí tem essa situação que ele vai para Meca, né? Por isso que todo mundo fala, o Maomé, ele também é um líder militar, né? A Dani estava falando aí, é muito importante a gente entender isso. Porque ele foi e tomou
né, Meca. Ele foi lá na cidade, levou os seguidores dele e fez realmente uma tomada, né, de Meca para Medina, desculpa. E aí tem essa história de como que foi o estabelecimento da religião e tal, toda a história da criação da religião muçulmana, né? E aqui já está falando aqui, posteriormente o expansionismo, né? O expansionismo arábico, né? Segue rumo a noroeste e leste, combatendo impérios bizantino e persa. Então vocês já vão ver como que os muçulmanos já estão se expandindo para o norte, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é a Arábia Saudita. Né? Exatamente, eles vão... Fala. Não, eu ia falar assim, para perceber como que a partir disso já houve uma organização para começar a expansão. Uma organização quase do que pode ser, não era no Império ainda, mas era uma coisa que estava vindo, né? Então aqui, período de Maomé, 632 Arábia. Vocês veem aqui, ó, Península Arábica, o que a gente conhece hoje em dia como Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita fica nesse espaço aqui. Então aqui, Medina e Meca, tá bom? Essas cidades aqui que é onde começa a história toda. E Meca, ela é a cidade sagrada para os islâmicos, porque ela foi a cidade em que o Maomé chegou e ele meio que tomou conta da cidade e transformou uma cidade sagrada. Por que a Meca é uma cidade sagrada para os islâmicos? Porque lá tinha uma construção chamada Kaaba, tá? Que é uma coisa super interessante e meio misteriosa, que é, vocês vão achar legal aqui, a Kaaba. Estão vendo aqui essa bola, desculpa, esse quadrado preto? Estão vendo? Até hoje é envenenado esse local aí, não é? Exatamente, ele é o lugar de reverenciamento maior do mundo, que as pessoas têm que fazer peregrinação. O islamismo tem 5 pilares. E o último é que todo islã ele precisa ir visitar a Meca pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida. Peregrinação. Então, assim, o que é essa caixa aqui preta, né? Uma coisa que os muçulmanos falam assim, essa caixa ela foi dada pelos anjos para Abraão, né? Abraão, lá atrás, ela existe desde a época dos primeiros homens, né? Essa é a história que os islâmicos contam. Mas muita gente data ela, né, historicamente, 2000 a.C. Então, assim, 2500 antes, mais ou menos, é essa história que eu estou contando aqui para vocês. Tá bom? Então, o que tem de tão incrível nessa caixa? Ela era um lugar de adoração, né? Porque antes de você ter islamismo na Península Arábica, você tinha religiões animistas, que é isso que eu falei para vocês, que o deus do vento, politeísta, né? O deus do fogo, não sei o quê. E os ídolos, né? Que eu estava falando para você, iconoclastia, o contrário, idólatra, né? Eles adoravam ídolos. E tinha um ídolo, vários ídolos, na verdade, que ficavam dentro dessa caixa. Essa caixa preta, a Kaaba, ela era um lugar de adoração, um lugar onde ficavam esses ídolos. Tá bom? Professor, Fala. essa caixa para os islâmicos é meio que como a Arca da Aliança para os cristãos? Ela é como se fosse um artefato sagrado, né? Porque para eles ela é o primeiro lugar de adoração do mundo, como se fosse o primeiro lugar que os primeiros humanos idolatraram. E ela tem essa pedra preta aqui, que muita gente fala que é um meteorito, né? Porque eles falam que é uma pedra que veio do céu, né? Então, olha que coisa interessante. É uma coisa que a gente não entra em contato muito com essa história, né? Que tem uma caixa preta. Na verdade, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nossa, é uma coisa muito interessante, né? Meio misteriosa, assim. Eu acho super... Eu também nunca ouvi falar, não, professor. E olha a quantidade de gente que vai fazer essa peregrinação. Vocês estão vendo? Todos esses pontinhos brancos, todo pontinho branco, o nome da peregrinação é Hajj. Hajj, com H. Aqui, ó. Vou escrever aqui, Hajj. A partir de maio, final de maio, que eles vão pra lá. É um mês exato que eles fazem esse período, sei lá, alguns meses, não sei. E aí, tá vendo que até lá atrás tem gente aqui, ó, tá vendo?
A quantidade de gente, estão vendo? Tem gente aqui atrás, tem gente aqui atrás. Todo mundo com essa roupa branca. Que você chega em Meca, para você fazer a peregrinação, todo mundo tem que botar esse manto branco, porque aí fica todo mundo igual, não tem mais rico, não tem mais pobre, né? Tem essa coisa de ser todo mundo igual perante Deus, né? Eles Então, meio olha que como, são igualitários, né? em alguns sentidos sim, em outros Também não, para né? igualitar eles, né? Hã? Eles têm, em alguns sentidos sim, em outros não, né? Porque, por exemplo, em relação à coisa das mulheres, né? As mulheres, Aham. elas têm um papel na sociedade islâmica que não é de igual para igual para o homem, né? Ah, sim, Elas sim. têm que ficar em casa, elas têm um outro papel na sociedade. Não Então necessariamente é um aí papel elas não menor. podem ir? Isso, elas vêm, sim, vêm rezar. Aham. Elas têm que Ah, tá. fazer o peregrinação também, a mesma coisa. Só que assim, elas não têm tanta liberdade para, enfim, vestir como elas Entendi. querem, para se portar de forma desrespeitosa para com o marido, enfim, toda essa coisa muito conservadora, né? Só que não é como se elas tivessem um papel pior na sociedade também, entendeu? Sim, Porque sim. é como que tem aquela imagem clássica. A mulher de biquíni olhando para a mulher de burca, falando, olha como ela é oprimida, né? E a mulher de burca olhando para a mulher de biquíni falando, olha como ela, né? Como que ela não se valoriza, entendeu? Tipo, tem um choque cultural aí que não é fácil de explicar. Não é assim, eles desrespeitam as mulheres lá e aqui é tudo bom. Não é bem assim, né? A gente também tem Para um machismo aqui. a cultura deles em si, as mulheres não se sentem tão oprimidas assim por serem por terem essa cultura. Mas aí é que está a questão. Tem muitas mulheres que estão tranquilas com o fato de são mais conservadoras, vamos dizer assim, né? Elas acreditam que o papel delas é o papel que está no Corão, que está no Islã, mas muitas outras não. Muitas outras não querem usar a burca, não querem usar e não querem se sentir menores, né, na sociedade. Por exemplo, o Irã. O Irã que teve aquela história lá agora há pouco, né, de matarem o general lá. O Donald Trump mandaram matar um ataque de drone no general lá e matou o cara. O Irã, ele é um país que há 40 anos atrás era um país democrata, era um país progressista, era um país que as pessoas não tinham essa coisa do fundamentalismo religioso. É uma coisa País nova. jogando fantoche. Ih, qual é, Caleri? Tudo bem? Então, esse é meu amigo Caleri que dá aula. Não sei se para vocês ou para o pessoal de geografia da B, né? Você estava falando, Caleri? Sim. Então é isso. Esse fundamentalismo religioso que surgiu no Irã, ele se tornou um problema, né? Em muitos sentidos. E para as mulheres do país que desfrutaram da liberdade, né? Um dia, elas ficam se sentindo mal, né? Por estarem num país de fundamentalismo religioso, né? É difícil voltar atrás, né? Mas, assim, essa coisa da religião islâmica conservadora e fundamentalismo, tal, isso é uma coisa para a gente discutir em outro dia. Mas a gente está falando aqui do quê? Da religião islâmica, né? Mas eu trouxe para hoje porque é uma coisa legal da gente ver que até hoje tem isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, Eu acho muito Maomé bonito. é uma cultura interessante, né? Que a gente não pode ficar com preconceito. Respeitosos também. Outra coisa muito interessante é que antes do Islã, o judaísmo era uma religião muito mais comum no Oriente Médio. Ele foi um Muito conversor. mais comum. E o que acontece? Você tinha. Por que ele convertia muito o Islã? Porque você tinha. Os muçulmanos pagavam menos impostos, né? Tá falando até aqui, ó. Muitos povos se converteram ao islamismo porque os muçulmanos pagavam menos impostos. E por que essa coisa do imposto? Porque os muçulmanos, exatamente, os muçulmanos eles eram tipo os romanos em muitos sentidos. Eles expandiam, cobravam imposto e não obrigavam as pessoas a se converter. Elas eram encorajadas a se converter através desses incentivos, né? Então, assim... grande parte deles, no início, eram formados por mercadores, né? Pessoas que estavam ali, como o Caio falou, fazendo parte daquele comércio inicial, da Rota da Seda e tudo mais. Então, era muito interessante pagar menos impostos por causa disso. Sim. Professor, por exemplo,
aqueles que tinham um pouco mais, eles ajudavam aqueles que tinham menos e queria se converter? Tipo, se você se converter, eu te ajudo a crescer de alguma forma, ou não existia isso? Eu acho que assim, a gente tem que ver caso por caso, né? Porque como é um período muito grande, é difícil a gente dizer. Mas assim, o fato do cara se converter certamente beneficiava ele. Só por exemplo, essa questão do cara ser mais pobre e ganhar uma ajuda, a religião islâmica ela favorece muito você ter caridade, essas coisas assim que até, né? Então a caridade ele é muito bem vista, né? Então vamos dizer, o cara que quer entrar no céu é aquela coisa, né? O rico não entra no céu, é mais fácil a agulha passar por um camelo passar por uma. Isso. E a caridade também está entre um dos 5 pilares que eles têm, entendeu? Então é muito importante ter. Exatamente. E você tem muito essa coisa assim do cara ser um cara correto e um cara, né, um cara religioso, um cara generoso, caridoso. Tudo isso era uma coisa que também determinava politicamente quem você era dentro do império, né? Vamos dizer que você seja um cara importante. Você era bem visto se você tinha esses costumes, né? Se você obedecia os costumes da religião islâmica, né? Era como se fosse uma coisa assim para, como está falando aqui, ó. Vou ler até para vocês. A unificação da Península Ibérica sob a égide religiosa adquiriram uma forma de coesão social e política baseada numa monarquia teocrática. O que quer dizer isso? Que o fato de você ter lá o califa, né, como o representante da religião islâmica, gerava uma coesão. O que é coesão? Todo mundo faz a mesma coisa, né? Todo mundo se imita. Sendo bem simplificando, né? Assim, coesão social e política. O que é isso? Todo mundo faz coisas parecidas. E não fica um caos absurdo. Fica um império organizado. Tinha um domínio, né? Ele tinha um domínio, né? Tinha um domínio e uma influência política que vinha do lugar, né, religioso dele. Que aí, porque, gente, se a gente for pensar, a melhor forma de você controlar um povo é juntar a política e a religião, né? Já pararam para pensar nisso? Então, quando ele está querendo formar ou fortalecer ou fazer todo mundo fazer a mesma coisa, né? É isso, política e religião juntas. Aí o Caio colocou ali uma monarquia teocrática. Vocês sabem o que é teocrático? Vocês sabem? Eu não. A troca? Não. Lembra de teologia, né? Geográfico. De Deus, né? Colocando como se fosse a religião no centro de tudo, entendeu? Por exemplo, democracia é poder. Teocracia, né? Vivia uma teocracia, né? Porque essa palavra ela é uma palavra grega, né? Então, tel é Deus e kratio, né, é poder. Então, poder na mão do Deus, né? Então, do monarca teocrata. Então, o cara que representa Deus na Terra, califa, né? Não é nem Deus na Terra, ele representa o sucessor do profeta. Estão entendendo? O profeta é quem? Maomé. E apesar deles não cultuarem Maomé como um deus, eles acreditam que Maomé era o humano mais perfeito que existiu, entendeu? Sim. É bem interessante vocês ficarem atentos ao significado das palavras, porque às vezes, numa questão, isso faz toda a diferença. Você saber, assim, Tel, já lembrar que vem de Deus, assim, e vocês vão conseguir pegar a questão por conta dessas palavrinhas mesmo, entendeu? É o que a gente chama de etimologia. Exatamente. Se vocês não sabem o significado, vai buscar na internet, dicionário, online, qualquer coisa, pergunta pra gente explicar, porque isso faz diferença na hora de fazer questão.
Bom, É pode isso aí. continuar. Então, assim, só para fazer um adendo no que você falou, né? Que, assim, você botar na mão do rei religião, né? E política. E um terceiro elemento, né? Que está falando aqui, rotas comerciais, né? Comércio no mar Mediterrâneo, impostos, né? Se você faz o seu império prosperar e crescer comercialmente, diplomaticamente, não só através da espada e da conversão, mas também através de novas rotas comerciais, né? Expansão de né? certas trocas, enfim. Isso também angaria poder para a religião e para o império, né? Porque você precisa de prosperidade, você precisa de um comércio forte, você precisa comprar e vender grão barato, né? Tem tudo isso aí para você ter um império que funciona, você precisa de tudo isso, tá bom? Então, Meca era, olha como está escrito aqui, por conseguinte, Meca era considerada a capital sagrada do império e o principal, um centro de convergência religioso e comercial. Tá vendo? Comercial é importante também. Então você tem que pensar como que o Império Árabe ele se expandiu através do comércio também. Tá bom? Então aqui tem, essa aqui é Maomé, né? A letra, né? A escrita de Maomé. Aqui tem a sociedade beduína, né? Que era o que a gente tinha junto com a tribo lá do Maomé, né? De Medina, que era a cultura beduína, era a cultura de atravessar desertos e fazer essas longas viagens de mercadores e tal. Aqui, de novo, voltando para o mapa de hoje em dia, aqui, Iraque, Irã, né? Israel, Egito. Aqui é a Arábia Saudita, Medina e Meca. Tá? Meca é o lugar que fica a Caaba, que eu estava falando para vocês, que é o lugar que todo mundo, todos os muçulmanos do mundo tem que saber para que direção está Meca. Porque quando você vai rezar, você tem que rezar voltado para Meca. Tá bom? Então vamos dizer que você mora em Israel e você é muçulmano. Você vai ter que olhar para Meca e rezar voltado para Meca. Para o sul. Ali é sul. o centro? Ali é o centro de tudo? Aqui é o centro, como se fosse o centro do mundo para os muçulmanos. Eles têm que rezar voltados todos para cá. Então, se você mora no Brasil, você tem que rezar virando assim para, né, a localização, né? Nordeste, né? Sentido Nordeste. Entendi. Estão entendendo? E aqui é o livro sagrado Corão, tá bom? E o livro do Corão, ele é cheio de profetas, né? E também de partes do Antigo Testamento, tá bom? Então tem muitas semelhanças aí com o Antigo Testamento e com a Torá, beleza? Então falando aqui como que assim tem um historiador muito famoso que chama Eduardo Said e ele fala que as cruzadas, a gente vai falar depois das cruzadas, né? Mas vocês sabem o que são as cruzadas, né? São o Papa ordenando que guerreiros, né, cavaleiros templários e tudo isso fossem para conquistar terras no Oriente Médio, as terras lá sagradas, né, incluindo Jerusalém, né? Então, durante esse processo das cruzadas, você teve uma reconexão e um ataque muito forte do Ocidente ao Oriente Médio, né, como cultura, né? A cultura católica contra a cultura islâmica, tá? Foi o momento em que se inaugurou esse conflito, em muitos sentidos, as cruzadas. E esse cara, o Eduardo Said, ele fala que o renascimento cultural que veio depois na Europa, da Renascença, né? Ele foi roubado dos árabes pela cruzada, tá? Isso é uma coisa um pouco complexa de se dizer, mas vão pensando nisso. Como que, assim, os árabes, eles detinham conhecimento da antiguidade. Eles pegaram os textos de filósofos antigos, como Aristóteles, né? Você estava perguntando antes sobre Aristóteles, perguntando sobre a história dos romanos, né? Muitas coisas do conhecimento da antiguidade que caíram em obscuridade durante a Idade Média,
né? Por que se chama de Idade das Trevas, a Idade Média? Porque muitos desses textos ficaram presos em monastérios, enquanto os árabes tinham uma difusão desses textos, um avanço na matemática, um avanço na literatura, né? Tinham uma criatividade muito grande e tinham capacidade de flertar com esses conhecimentos do passado grego, do passado romano, tá bom? Era mais evoluído que os dias de hoje, não é? Não, aí já é uma coisa difícil de dizer, acho que não, mas assim, eles eram mais avançados do que os europeus da época, né? Então vamos dizer assim, em 900, 800, anos 1000, né? Esse período aí da prosperidade do Império Árabe. Os europeus, né? Os franceses, todos esses povos que estavam se restabelecendo durante o feudalismo, eles eram muito menos avançados do que os árabes. Economicamente, cientificamente, né, em termos médicos também, está falando aqui, tratados de medicina, né? Então, os árabes avançaram muito a matemática, a medicina, a literatura, enquanto os europeus também avançaram no seu mérito, mas não de uma forma tão intensa e tão que estava tão ligada com o passado antigo, né? Então, porque assim, a gente tende a fazer essa divisão, né? Antiguidade, feudalismo, modernidade. Não sei se vocês entendem um pouco dessa linha do tempo que eu estou falando para vocês, mas quando você começa a entender essas coisas que eu estou falando para vocês, Império Bizantino, Império Árabe, você vê que tem uma continuidade muito maior aí, né? Da antiguidade para os dias de hoje, né? Passando pelo Oriente Médio, pelo Oriente, passando pela Idade Média, passando pelo Bizantinos. Tá bom? Teve a Renascença Maiade dos árabes. Eu ia falar disso também. Os Rashidun, eles não eram tão abertos a conhecimento, mas durante o período Maiade você teve uma difusão muito maior. Uhum. E você tem essa coisa das dinastias, né? Do califado, o Maiade, né? O Umíada, que é tradução para português, e a Abássida, ou eu não sei nem como é que se fala isso. Você teve o Rashidun antes também. Isso aí antes, mas eu estou falando dos maiores, né? Os maiores duas dinastias. O Maiade e explica tudo isso aí que eu não entendi nada. Isso é uma coisa meio específica, assim, difícil de a gente entrar muito. Tá bom? Tipo presidente do Brasil, tá ligado? Uma coisa complexa, difícil de tratar, assim. Porque, assim, é como se fosse uma coisa muito específica, porque você tem os Umíadas e os Abássidas, tá? E os Umíadas, eles são como se fossem descendentes mais imediatos do Maomé. Então, eles têm uma cultura mais árabe, tá? Mais voltada para essa coisa dos desertos, dos beduínos, tá bom? Mais voltada para essa coisa semítica. Enquanto que tem a ver com a Palestina, com a Síria, com o Egito, tá? E quando você fala dos Abássidas, que é um pouco depois, que é como se fosse uma segunda era de ouro do Império Árabe, você está falando de uma influência mais persa, que é mais uma coisa assim, 1001 Noites, aquele negócio meio também, como é que se diz? Do Aladim. Se vocês pensam em Aladim, vocês pensam em Abássida, em árabe persa, tá? Vocês estão falando um pouco depois, né? Porque antes disso você tem uma coisa mais árabe, sem essa coisa de gênio, né? Porque isso é uma coisa muito persa, tá bom? O que você ia falar, Calério? Que os Abássidas, eles são da Ásia Central, na verdade. Que é tipo da região hoje do Uzbequistão. Mais ali da Pérsia para o norte, né? É uma coisa mais tipo... Deixa eu mostrar aqui no mapa para eles. Eles eram centrados em Merv. Aqui, ó. Estão vendo aqui que a Arábia Saudita, tá vendo? Isso aqui, os Omaídas, né? O Maomé. Maomé começou aqui, né? E aqui os Abássidas já é uma coisa assim, né? Mais pro norte, estão vendo? Estão vendo aqui aqui Abássidas e
botar aqui. O Midas, né? O Maídas, como ele está falando. Então, isso aí não é também tão importante, é uma coisa mais específica, mas você tem que saber. E agora uma outra coisa que vocês têm que saber também, que é importante, a última coisa que eu quero falar antes de a gente terminar. Depois que o Maomé teve o seu reinado e tal, morreu, a sucessão dele não ficou muito clara, tá? Ficou entre o Ali, que era o sobrinho dele, né? E o Abu Bakr, que era um muito próximo conselheiro dele. Todos eles eram figuras importantes dentro do Islã no começo, tá bom? Só que o que aconteceu nessa situação? A sucessão, o califado, passou para a mão do Abu Bakr, tá? E grande parte dos muçulmanos da época achavam que teria que ir para a mão do Ali, que era esse sobrinho dele, né? Então, se dividiu em dois para sempre. Desde então, está dividido em dois o Islã, tá? Entre as pessoas que achavam que o Abu Bakr tinha que ser realmente o legítimo herdeiro califa de Maomé, e as pessoas que achavam que o Ali tinha que ser o legítimo herdeiro de Maomé. Estão entendendo? Então, um é Ali, tá? Esse aqui é o Ali. Ali aqui. Peraí. Aqui é o Ali e aqui é o Abu Bakr. Estão vendo? E nessa cisão aqui, vou botar aqui versos. Vocês estão vendo aqui a diferença? Esse aqui é o Abu Bakr, é o sucessor realmente do Maomé, e esse aqui é o Ali, que ia ser o sucessor do Maomé, mas acabou não sendo. E isso fez com que os muçulmanos se dividissem em Sunni e Shia, tá? Então você tem os muçulmanos Sunni e os muçulmanos Shia. O que é a diferença desses dois? O Shia acredita que o Ali é o sucessor verdadeiro do Maomé, e o Sunni acredita que o sucessor verdadeiro é o Abu Bakr. Então, até hoje, pensa nisso, gente, depois de quase 1.500 anos de história do islamismo, você tem pessoas que se dividem assim. Não, eu acho que quem tem que ser o sucessor de Maomé é o Abu Bakr. Então, eu sou Sunni. Eu acho que é o Ali, então eu sou Shia, tá? E desde então eles se dividiram e 90% dos muçulmanos no mundo, ou seja, a maioria esmagadora é Sunni, tá? A maioria esmagadora. Abu Bakr. Acompanhou quem? Eles foram no oficial. Eles foram no maior, foram no cara que realmente as pessoas falaram, esse aqui que é o sucessor, tudo bem. E o cara que as pessoas falaram, não, ele que deveria ter sido, o Ali, né, esse aqui. As pessoas que queriam seguir ele viraram Shia. Então você tem muçulmano... Esse Ali, ele seria sucessor por ser uma linhagem familiar. Ele é primo e genro do Maomé. Mas os dois estavam sendo cotados não porque eles eram herdeiros de sangue, mas porque eles eram muito próximos do profeta. E eles tinham relações de sangue, assim, a minha esposa e tal. Esse Sunni, ele seria uma pessoa mais religiosa, digamos assim, mais... Os dois eram muito religiosos, cada um à sua maneira, assim, entendeu? Tipo, os dois tinham um papel muito importante dentro do islamismo. Só que quando quando Maomé morreu, aí virou um problema. Quem vai ficar com o reino? Né? É como se fosse aquela coisa, o rei morre e os filhos dele começam a brigar entre si, né? Para ver quem vai ficar com o reino. E o que aconteceu? O quarto sucessor do Maomé, que tem o nome dele aqui, mas não interessa, ele foi assassinado em nome do Ali. Então, os Shia mataram o sucessor do Sunni. E aí deu mais problema ainda. Então, desde então, você tem séculos e séculos de problemas entre essas duas etnias, né? Esses dois tipos de religião muçulmana. O que você ia falar, Calério? Fala. É tipo o nosso exemplo da dicotomia Igreja Católica Romana e Igreja Ortodoxa grega. Que eu estava falando mais cedo para eles, exatamente, dos bizantinos. Entendi. E aí você tem assim, qual é o país que é Shia hoje em dia? Né?
Só tem um país no mundo inteiro que é Shia. Para vocês O pensarem, Iraque o também tem Shia... maioria Shia. mas ele Irã. teve essa coisa do genocídio lá que rolou, né? Até a história do Saddam Hussein. Sim, Que foi Saddam o Hussein. genocídio dessa etnia Shia, né? Pelo governo Sunni. Entendeu? Então, para vocês entenderem conflitos geopolíticos atuais no mundo árabe, vocês precisam entender esse passado que eu estou explicando para vocês. Tá bom? E vocês veem mais no repórter, assim, sei lá, no jornal, acompanhando? Eles falam sempre xiitas e sunitas. Acho que isso faz vocês se familiarizarem mais com o nome. Em português... Quando houve a morte do Saddam, não queriam jogar o corpo dele. É assim que escreve em português, ó, xiitas. Tá vendo? Xiitas, né? Não. Quando fala assim, sei quem é xiita, o cara é tipo, faz o negócio certinho, tipo assim, é muito, né? Vocês já ouviram esse termo? Xiita, o cara é xiita, ele faz a parada ali de um jeito que é específico dele e tal, porque ele é muito, como é que se diz? Ele é muito aficionado, né? Então, sunita e xiita. Ali como estava escrito, é a pronúncia em árabe, né? Como é que se fala, como é que se traduz em árabe. Então, aqui, o Irã, ele é o país que tem maioria, né? O governo dele é o Estado Islâmico xiita. Tá bem? O Azerbaijão também. É xiita também, o Azerbaijão? Só que eles, por causa das relações políticas soviéticas, eles têm um governo muito laico. Exatamente. Ateico, Eles não têm um governo islâmico. Eles têm uma maioria xiita, praticante, mas que é um governo dissociado da religião. Então, assim, voltando ao que eu estava falando, o Irã, ele é xiita. O Irã, ele veio a ser um Estado fundamentalista islâmico, acho que foi da virada da década de 70 para 80. 79, Revolução Islâmica. Revolução Islâmica no Irã, que transformou completamente o país, que era um país que estava funcionando democraticamente, tal, desde a descolonização, né? Veio a ser um país Qual esse ano? 79. Mas foi um processo, 79? Assim, não foi como se assim, foi uma coisa que foi se agravando, né? Que teve Mas lembra onde que tinha esse conflito, onde iam jogar o corpo do Saddam? Qual é a água que eles iam colocar? Não, mas isso foi bem depois. Então, esse negócio do Saddam Hussein. Então, mas eles estavam no conflito de qual é a água que iam deixar o dejeto do corpo dele. Eu não lembro disso, não. Nem eu. Mas isso é agora? A gente está falando de um tempo muito... tempo atrás. Mas teve esse conflito aí de onde ia colocar o corpo que pertencia. Sei. É muito... Acho que ela está falando de Bin Laden, eu acho. Acho que é. Mas é engraçado, né? O Bin Laden foi jogado assim, numa... Bin Laden e Iraque, né? Tipo assim, é como se fosse muito próximo, né? Mas é porque a nossa cabeça, a gente pega todo esse mundo aqui e junta como se fosse um negócio desse tamanho. Mas, na verdade, não. Olha o tamanho da Europa. Olha o tamanho desses países aqui, cara. Isso aqui é um pedaço do mundo enorme. E aí muita gente... É uma cultura milenar que a gente acaba que vira tudo uma coisa só. Mesmo. Então, aqui, ó, Iraque. É cultura mesmo. O Saddam Hussein é isso aqui. Iraque. Aí a gente pensa no Cazaquistão, né? Aqui em cima. Afeganistão, desculpa. É aqui em cima, em algum lugar. Não dá nem pra ver porque tá pequenininho no mapa. Esse aqui? Ou, cara, calma aí, vou marcar. Afeganistão é isso aqui. É isso aqui. Aqui, estão vendo? Então, atrás do Irã. Então, eu li o relatório falando sobre o corpo dele, aonde é que quem ia assumir. Porque tinha esse conflito aí. Sei. Nesse período. Mas eles são muito diferentes os dois também. Afeganistão e Iraque são diferentes. Que período o Império Árabe invadiu parte da Europa, que dominou a Espanha? Então, a gente vai falar disso na próxima aula, né? Eu estava falando com a Dani da gente falar isso melhor na próxima aula, porque como a gente já embasou hoje legal o que é o Império Árabe, dinastia Omíada, dinastia
abássida, pensamos em como que eles se expandiram através de comércio, não só através de espada, de conversão, né? Tudo isso. A aula que vem a gente já vai começar trabalhando a questão da conquista da Península Ibérica, né? Que é isso que você está falando aí, e a reconquista por parte dos espanhóis, né? Dos portugueses. E também então falar mais pra cá, né? Não, então, o que acontece? O Império Árabe, como eu mostrei para vocês, deixa eu botar aí. Deixa eu ver esse mapa aqui. Ó, estão vendo o Califado Omíada, Califado Abássida. Estão vendo? Então, o Abássida ele é mais tardio, tá? Ele depois. E o Omíada, estão vendo como ele pega aqui tudo? Eita. Aqui, estão vendo? Isso aqui é a Europa, né? Ele domina aqui. Deixa eu ver se tem aqui o... Estão vendo? Conquistas árabes até 750. Então, lá, depois, no final da dinastia Omíada, eles vão começar a dominar, né? Até acho que 1100 ainda tem conquista. Porque, assim, tem a história também de como que pararam o avanço dos árabes sobre a Europa. Porque os árabes estavam conquistando sem parar a Península Ibérica, subindo. Aí surgiu o personagem que a gente conhece e tal, como grande rei e tal, Carlos Magno, que foi o primeiro rei dos francos, né? O imperador Sacro Império, né? Romano germânico. O cara virou tipo uma grande figura política do feudalismo europeu. Depois a gente vai falar isso na próxima aula, tá? Mas ele foi o cara que, teoricamente, o pai dele lá e a família dele tinha parado o avanço dos árabes, né? Que possibilitou mais tarde a reconquista da Espanha e de Portugal. Mas isso aí a gente vai falar quando a gente vai falando de feudalismo, porque o Carlos Magno é um cara super importante para pensar feudalismo como um todo. Mas as conquistas árabes elas foram cessadas pelo antecessor do Carlos Magno. Como é que é o nome do cara? Carlos Martel. Martel, Então, exatamente, mas ele ainda colheu os louros dessa vitória, né? Depois eu acho que ainda teve... Ele meio que foi a figura onde se unificou, né? Esse lugar político. Então, basicamente isso. É muita coisa, meu Deus. É muita coisa. Não, e porque a gente não falou... Maravilhosa. Mas muito assim, legal, né? para vocês começarem como a gente conversou na aula passada, vocês têm que começar a fixar todo esse conteúdo. E a maneira de vocês fixarem ele é escrevendo, entendeu? E escrevendo um texto sobre, começar só... Não precisa ser nada elaborado, nada muito grande, mas assim, só para poder colocar tudo que vocês estão vendo, assim, concatenando as ideias e colocar no papel, só para poder ter isso organizado. Entenderam? Eu acho que, assim, como eu falei na aula passada, assim, eu acho que seria muito legal, como a Dani está falando, vocês escreverem, assim, tipo, não precisa ser muito, no máximo 10 linhas, do que vocês acharam mais legal do que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, a gente falou na aula passada de coisas sobre romanos, aí falar sobre gladiador, pode ser, entendeu? Ou falar sobre hoje vocês acharam interessante esse negócio da Caaba, que eu falei. Pô, essa história é muito maior do que só isso. A parte que eu falei para vocês é a parte muçulmana, mas tem a história de como que era antes, né? Pré-Islã, com a Caaba era, né? Então você pode falar sobre muitas coisas que você achar interessante. O que você achou interessante da aula, vai lá dar um Google, né? De repente, escreve dá um Google, pouco. se aprofunda na história, vê o que é, entendeu? No nosso grupo, vocês podem interagir também lá no Facebook, falar o que vocês acharam, tudo pra gente ir trocando, porque senão a gente tem a aula só uma vez por semana, aí vocês vão esquecendo as coisas, entenderam? É muita coisa para poder fixar. Eu vou ver se eu consigo fazer uns exercíciozinhos, pegar assim de concurso, algo sobre o Império Bizantino, sobre a questão muçulmana e coloco lá no nosso grupo para vocês.
Tá bom? Entendi. Porque tem isso também, né? Como a gente vai ver, assim, tem uma relação muito intensa de guerra e de conquista entre o Império Muçulmano e o Império Bizantino, né? Que foram os dois que a gente falou hoje, né? Então, enquanto lá na Europa, lá no Ocidente, você teve que chamar lá o Carlos Martel e o Carlos Magno e o Papa, teve que juntar todo mundo para parar os árabes. No Oriente, você tinha o Império Bizantino lutando constantemente contra os árabes também. Então, os árabes eram, assim, um império em expansão, tá? E até hoje, olha como que é grande a religião muçulmana no mundo, né? Essa expansão árabe, ela não se limitou a esse período só, né? Vocês veem como que a religião se expandiu aqui, tá, no mundo inteiro, né? É a religião até hoje que mais cresce, a religião islâmica. É verdade. Dá para ver também ali na Rússia os resquícios do que tinha antes das conquistas siberianas. Aham. Os resquícios dos canatos islâmicos. Aquela coisa das estepes, né? Aham. Pô. Os mongóis, eles se converteram ao Islã depois de conquistar o mundo todo. Eles viram que era uma boa, talvez. Três dos cinco sucessores do Império Mongol se converteram ao Islã. E a gente consegue ver as marcas deles nesse mapa aí. Até hoje, né? Aqui Eu tem gostei algum muito local- desse mapa. No Brasil tem algum local deles? Aqui no Brasil tem alguns locais dele? Não, você Não. tem muçulmanos no Brasil, mas é muito pouco. Porque, É uma assim, mesquita aqui- na Tijuca. Porque, assim, Sim, muitas tá. pessoas que vieram para cá como escravos já eram muçulmanos. Mas tem ali, Tá tem a bom? Uruguaiana, tem ali tem ali no centro, esses locais onde fica localizado essas pessoas que vêm de fora. Ah, sim, centro. mas aí é uma imigração mais recente, né? De pessoas que são árabes, tipo, de primeira geração ou de segunda. Porque ali tem Porque, muitos assim, na e história do Brasil, você tem muitos escravos que vêm para cá que já são muçulmanos. Eles até Cara, se organizaram. Existiu uma revolta chamada Revolta dos Malês. Exatamente. Que é só de muçulmanos que vieram para cá escravizados e tal. Porque eles eram de uma a gente região também- específica da África que tinha, entendeu? O que foi? A gente tem também, historicamente, um grande bairro islâmico que eu conheço no Brasil, que é sabe o Mercadão de São Paulo? Sei. Então, aquele o nome do bairro é Mercado. E é um bairro tradicionalmente islâmico. E é uma imigração no Migração Brasil, do Oriente ela é Médio. muito sírio-libanesa, né? Principalmente desses dois países. Entendeu? Aí você acaba tendo aquele probleminha que são do mundo árabe os países menos islâmicos. Eles Eu são já países tive que... Eu sou enfermeira, eu já tive um paciente. E lá aqui depois de Copacabana, uma localidade ali. Mas eles eram muito chato. Mas Muito é isso, chato né? mesmo. Negócio de religião, assim, independe da pessoa, né? Tem muita gente. É igual a Muito gente reservado. pensar... Seja de Deus. Cada um com a sua relação com a religião, né? Muito doido isso, porque tem gente que você vai conhecer o cara, é a pessoa mais cristã possível, no sentido de que segue os passos de Cristo ali, né? E é uma pessoa respeitosa e amorosa, e tem o outro cara que é o cara que quer que todo mundo faça o que ele quer e seja, né? Então, assim, a religião é como se fosse uma tábua rasa, né? Vai o que você bota em cima. Já pensaram isso? Aí Porque eu às sei vezes que o uma cara... vez ao ano, eu sei que uma vez ao ano eles vão lá em maio, mais ou menos, eles vão para lá. Eles vão fazer... No Brasil, um lugar... visitar. No Brasil, acho que no lugar que tem muito muçulmano, acho que é no Paraná, algum lugar do Paraná lá, que tem região Sei. lá que tem muito muçulmano. Tem um grupo em São Conrado e tem aqui perto de Ipanema. São duas famílias, mas estão... Mas não é uma coisa tradicional daqui, porque
É. Você tem muitos imigrantes de primeira ou segunda geração que ainda são islâmicos, mas não tem muito, não. Eu namorei uma menina síria, que os pais dela eram, tipo, muito muçulmanos e ela falava árabe em casa. Olha, legal. Então, quando eles falam isso, quando eles falam a linguagem deles, eles estão falando em dinheiro. Aí, quando fala Não, financeiramente, quando fala em dinheiro, eles não falam a nossa linguagem. Eu já percebi isso. Professor, Oi. a aula já acabou? Sim, sim. Eu queria terminar falando disso e da próxima aula podem sair aí quando vocês quiserem. Ah, Então tá obrigada. bom. Boa noite. Boa noite, até a Boa próxima aula, gente. noite. Valeu. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Valeu, Obrigada por gente. tudo, Valeu. tá? Tchau, tchau. Boa Tchau. noite, professor. Obrigado, tá? Valeu, tchau, tchau. Obrigado, gente.